Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui no programa Bem Viver. Como eu já disse, né, poucos minutos atrás, que hoje eu ia ter uma convidada muito especial. É uma história de vida, de renúncia, de inspiração e de muita superação. Eu tenho a honra de chamar aqui para falar com a gente, para contar, para compartilhar tanta sabedoria, a dona Elvira Januária, que hoje mora em Resplendor, Minas Gerais, e que vai contar para a gente um pouquinho da sua história de vida, das suas passagens e do seu grande aprendizado, tá? Conto com vocês até o final. Pode entrar, dona Elvira, tudo bem? Oi, boa noite, Vivian. Boa Tudo noite, bem? tudo bem com a senhora, né? Graças a Deus. Ó, então, em primeiro lugar, eu te agradeço muito o convite, né? Eu sei o quanto desafiador é para a senhora estar aqui, né? Diante das câmeras, falando com a gente, mas eu amei a sua história e eu quero que todo mundo também compartilhe comigo dessa alegria e dessa oportunidade de conhecer uma pessoa tão maravilhosa e que vai nos inspirar muito daqui para frente, viu, dona Elvira? Sim, Pode prazer é começar. todo meu. Ah, que beleza. Conta pra gente então, dona Elvira, semana passada foi o Dia das Mães, né? E a gente falou sobre maternidade, né, de uma forma bem tradicional, né? Pai, mãe, os filhos se convivem com os pais ao longo de toda a vida. Como que foi a sua história? A senhora teve esse começo natural? Como que foi a sua infância? Como que a senhora pode trazer para a gente essas informações? Olha, a minha mãe, eh, ela tinha casado e teve 2 filhos, o marido dela morreu, e nesse meio tempo ela se apaixonou por um outro homem, e dessa paixão nasceu Elvira. Então, eh, eu fui uma pessoa assim que veio fora do tempo e fora de um momento, né? Preparado. Sim. Mas a família da minha mãe, ninguém quis me aceitar, ninguém aceitou Uhum, esse bebê, né? E aí uhum. eles fizeram tudo para minha mãe me abortar, e minha mãe não quis me abortar. Bacana. E com tudo isso, chegou eu vir ao mundo. E eu, ao chegar ao mundo, eu trouxe toda uma realidade pesada para minha mãe, porque o meu pai era um homem casado. E aí minha mãe se envolveu com ele, e nesse meio tempo, a esposa desse meu pai começou a perseguir minha mãe. Hum, E, e aí a família da minha mãe começou a correr perigo, e eles falaram com a minha mãe que se a minha mãe não saísse de lá, eles tinham de dar um jeito nela. E que ela tinha de sair me levando, né? Porque estava uhum, prejudicando a família. uhum. E aí a minha mãe, com 2 anos, ela mudou para Rio Pomba e me levou com ela para Rio Pomba. Chega em Rio Pomba, passou algum tempo, a minha mãe se apaixona com um senhor viúvo, e com esse senhor viúvo ela casou. Esse senhor viúvo tinha uns 6 filhos, e foi tendo confusões entre eles lá. E aí cada filho do meu padrasto foi para um lado, e eu também tive de ir para minha mãe, teve de me dar para minha madrinha. E aí, com 8 anos, eu saí da casa da minha mãe e fui morar com minha madrinha. E com a minha madrinha, ela me tratou muito bem durante um tempo, e depois
eu comecei a ver que eu queria ser tratada igual as meninas dela. Uhum. Só que a minha mãe, assim, a minha madrinha não tinha essa fineza de tratamento para comigo. E aí, um dia, no Natal, eu pedi para minha madrinha uma roupa para ir à missa, e aí ela soltou o que me doía a alma, que fez com que a minha alma doesse. Ela falou que eu não poderia vestir igual as filhas dela, porque eu não era filha igual as meninas eram. E aquilo entrou dentro de mim, porque uma das coisas que minha mãe falou era que eu não poderia falar palavrão. E minha madrinha, naquele momento, falou comigo que eu era filha da. Uhum. E aquilo, para mim, trouxe para mim uma dor muito grande, porque eu não entendia o que era isso, mas a partir daquele momento, eu comecei a ver o que era isso. Aí, ao perceber o que era isso, começou a me doer muito. Eu comecei a sentir muito, e aí, com 8 anos, eu já estava com essa marca, mais uma marca, né? Que é a primeira rejeição, e depois de saber que minha mãe era quem não era, Uhum. quem eu pensava que não era, né? E aquela menininha de 8 anos tornou-se uma menina revoltada. Eu comecei a ficar revoltada e eu passei a não respeitar minha madrinha, eu fugia para a rua e eu chegava em casa, minha madrinha batia em mim, os meninos da minha madrinha batiam em mim, e aí algo muito lindo aconteceu comigo, que nenhuma dessas fugas, nessas dores minhas, eu fui parar dentro de uma igreja, em Itabira. E lá dentro dessa igreja, um padre veio conversar comigo e ele pegou e falou comigo. Eu contei para ele a minha dor, a minha história. Ele pegou e falou comigo: você quer fazer primeira comunhão? E fez um acompanhamento comigo lá. Ele e as irmãs fizeram um acompanhamento comigo na capela, me prepararam para a primeira comunhão. E com aquilo eu fui me agarrando a uma coisa especial, né? Uhum. Eu continuava aquela menina levada, brigando com todo mundo, falando todo tipo de palavrão, mas eu ia à missa e lá era meu ponto de apoio. Uhum. E minha madrinha, quando me percebeu que eu estava muito revoltada, ela começou a ver se arrumava um orfanato para mim. Aí ela arrumou um orfanato em Itabira mesmo, e aí eu fui para o orfanato. Só que lá nesse orfanato, eu era tão danada que lá nesse orfanato eu fui expulsa desse orfanato. Uhum. As irmãs me expulsaram, aí volta para a casa da minha madrinha de novo, e a minha madrinha, então, dá para mim o tratamento. Naquele dia, eu ganhei uma surra que eu nunca esqueci. Uhum. E começa todo mais ainda uma vida de revolta. 9, 10, 12 anos, muito revoltada, mas só que eu tinha essa ligação com o padre na igreja, né, com as irmãs lá da primeira comunhão, e esse padre me acompanhando perguntou para mim: você quer que eu arrume um outro orfanato para você? Aí ele conversou com a minha madrinha e eles conseguiram arrumar um orfanato para mim em Bom Jesus do Amparo. E aí foi eu para Bom Jesus do Amparo. Lá em Bom Jesus do Amparo é que houve o grande momento da minha vida. Aos 16 anos, uma irmãzinha lá da casa me levou para fazer um trabalho com ela. E nesse trabalho, a irmã era uma menina nova, muito bonita, e nesse trabalho era para
limpar uma casa onde tinha uma pessoa acamada, toda jogada lá no chão, e a irmã foi cuidar dessa senhora, ela estava com a perna engessada, e eu vi essa irmã enfiando uma faca, assim, cortando o gesso da perna dela, e quando abriu esse gesso, um tanto de pulga pulou na irmã, e quando eu vi aquela coisa, eu falei assim, tem alguma coisa maior. Eu pensava dentro de mim, 16 anos, tem uma coisa maior para essa moça bonita estar aqui. E aí eu pensei no meu coração, meu Deus, tem alguma coisa. E aí eu continuei indo, sempre eu saía com essa irmã. E essa irmã foi falando comigo que eu era uma menina muito boa, foi mexendo no meu coração, me trazendo para a vida, e ela falou comigo uma das coisas que eu nunca tinha ouvido, era que Deus me amava. E naquele momento, né, aquele Deus me amava, foi transformando o meu coração, porque aquela irmã que falava que Deus me amava, ela me amava também, ela cuidava de mim. E aí começou todo um processo da minha vida. Todo o processo de mudança, aquela menina que corria, aquela menina que brigava, aquela menina que era esquisita, começou a mudar, porque eu tinha encontrado alguém que me amava. Aí depois, nesse orfanato, eu tive a oportunidade de estudar, né? Estudei até o chamado ginásio, e quando eu fiz 20 anos, a irmã arrumou uma família para eu sair do colégio e ir morar com essa família em Belo Horizonte. Era uma moça que ia sempre no orfanato me visitar. Ela tinha 2 primas que eram internas. Lá era orfanato e internato. E essas 2 internas se tornaram amigas minhas. E essa moça, ela ficou apaixonada com a minha história e falou comigo, Elvira, a irmã perguntou se eu não queria levar você para lá, para minha casa. A minha casa, nós somos 10 irmãos, nós somos pobres, mas tudo que um comer, você também vai comer. Você quer vir morar conosco? A gente mora num barracão. E aí eu falei assim, vou. Aí a irmã arrumou tudo e me colocou dentro do ônibus e eu embarquei aquela caipirona na grande rodoviária de Belo Horizonte. E nessa rodoviária de Belo Horizonte estava essa moça, a Marlene, e a irmã dela e o namorado me esperando. Era um novo mundo que descortinava para mim. E aí eu fui morar com essa família, e essa família foi assim, a família que me mostrou um tanto de coisa boa, que fez um tanto de coisa boa para mim. Essa menina, Marlene, foi uma pessoa assim que me ajudou muito. Ela dividia as coisas dela comigo. Não só ela, mas todos os irmãos, eles tinham o maior carinho comigo. A senhora viúva, ela me chamava de minha filha preta, que ela teve um namorado, né? E esse namorado dela era preto, e ela falava, essa é a minha filha preta, ela tinha o maior carinho comigo. E com isso eu fiquei nessa família e comecei eles arrumaram um emprego na mesma firma que eles trabalhavam, e eu fui trabalhar com esses meninos nessa firma, e fui estudar, aí eu fiz o 2º grau, só que nesse meio tempo houve uma grande paixão na minha vida, uma paixão que começou aos 16 anos. Eu me apaixonei por um tal de Jesus.
E esse Jesus, depois que eu formei, eu comecei toda uma caminhada, né? Nesse meio tempo, antes da formatura, eu comecei toda uma caminhada com um grupo de jovens do bairro Salgado Filho. Fui muito acolhida nesse grupo, e esse povo desse grupo fez todo criou todo um processo para me libertar, porque eu era muito tímida, continuo até hoje, mas eu era muito mais tímida, e esse grupo de jovens foi trabalhando para que eu me soltasse, e foi investindo em mim, eles viam em mim um valor. E aí, o grande momento foi quando eu participei de um movimento, um treinamento de liderança cristã, aí em Belo Horizonte, e esse treinamento de liderança cristã, assim, deu um estalo também na minha vida. A partir daí, tudo de bom começou a acontecer comigo. E essa paixão começou a ficar mais viva dentro de mim a partir desse grupo de jovens. Era um grupo de jovens vicentino, e a gente se reunia e a gente visitava o povo, né, necessitado, e levava um mantimento para eles, mas algo dentro de mim falava que eu precisava de mais, que exigia mais de mim. E eu chorava toda noite, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu chorava toda noite. E até que um dia eu vi um jovem descendo a rua da casa que eu morava. Esse jovem, muito bonito, muito cheio de vida, descia ele e umas amigas, e um dia eu fui convidada, eu também fui numa casa que tinha lá, era uma casa espírita, na Rua Santa Juliana, e lá nessa casa ele fazia um trabalho com as crianças lá, e eu comecei a caminhar com esse povo, mesmo achando eles para mim, eles eram muito ricos, meninas e rapazes muito bem arrumados, mas eu comecei a caminhar com eles. E com isto, junto com a outra menininha do meu grupo de jovens, nós começamos a caminhar juntos. E com isso, dali a pouco, a gente estava reunindo com esse jovem. E aí, a partir daquele momento, dessas reuniões e de momentos de grupo de oração que esse jovem também tinha no bairro Nova Suíça e participava, começou a surgir em nós uma vontade de formar comunidade, morar juntos, para fazer alguma coisa. Tá e aí eu fui morar. Oi? Tá tranquilo? Tanta emoção, né, dona Elvira? Nossa, porque é a coisa que marca muito. Eu nem quero falar muito para não perder o seu tempo, assim, para que a gente absorva muito dessa história tão maravilhosa, né? E eu só quero pontuar uma questão aqui, muito importante para as pessoas, que é bem simples, né, o jeito de dizer, mas foi o que a dona Elvira fez, que ela fez do limão uma limonada, né? Ela aceitou a história dela e foi buscando o melhor dentro daquilo que ela pôde ter, né? Se por um momento, enquanto criança, né, veio aquela rebeldia, aquela coisa assim, aquela sensação de não pertencimento, de não importância e de necessidade de ser amada, né? A partir de um clique que a senhora teve, né, que foi o amor daquele padre, a gente sempre é acolhido por alguém, né, dona Elvira? Isso a senhora sabe na sua história, eu sei na minha, e todo mundo aqui do Bem Viver sabe na sua história de vida. Mas aí é o importante a gente valorizar os caminhos que chegam até a gente, né? E a senhora acolheu aquela família que te recebeu e continuou, né? Assim, com amor, com gratidão, com leveza, mesmo diante de uma história difícil. Leveza entre aspas, tá, dona Elvira? Não estou diminuindo a sua dor, porque quando a senhora coloca assim, eu chorava todas as noites,
mas eu sei que o mundo pedia mais de mim. E eu já me senti muitas vezes assim na minha caminhada, muitas grandes decisões que eu precisei tomar, de falar assim, eu não posso ficar nesse lugar que eu estou, eu preciso continuar. E quando a gente vai continuar, a gente sente medo, a gente sente angústia, a gente sempre tem desculpas para permanecer no mesmo lugar, né? Então pode continuar contando, porque está muito maravilhosa e eu estou encantada. Nossa, muito Não. bom esse E aí, presente. nossa, que bom. E aí, com aquele jovem, foram reunindo outros jovens e nasceu uma comunidade de vida. Nós fomos morar numa casa no bairro Salgado Filho. Foi a primeira casa que nós moramos. E num tempo muito bom, num momento muito lindo da minha vida. Eu trabalhava fora e a família que eu morava, eles não entenderam nada, né? Porque como que eu ia largá-los? Mas a minha paixão pela pessoa de Jesus. E aí eu fui morar ali e ali foram só acontecendo coisas. Eu fui colocando toda a minha angústia nos momentos nossos de partilhas. Eu fui contando para aquele povo a minha história, eu fui ouvindo a história de cada um deles e fui percebendo que, na maioria deles, eles tinham algum problema com famílias. E, a partir disso, nasceu em nós uma vontade de construir famílias diferentes. E aí nasceu uma comunidade com essa ideia de trabalhar para todo mundo que casasse, para todo mundo que casasse, formasse uma família nova, que tivesse uma vida nova, a partir de um casamento, e saber ter filhos, educar esses filhos, é, 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 ter respeito, né? Pelo marido, pela esposa, porque a gente estava vindo, uma maioria desses jovens estava vindo de muita dor. E o nosso sonho era construir algo novo. E ali nós começamos toda essa caminhada. Depois nós mudamos para um bairro serrano, e no bairro serrano também nós fizemos um trabalho maravilhoso com os jovens, com o povo de lá, com as crianças do bairro serrano. E a gente tem muitos jovens, mamães, muitas mamães que nos conheceram e que mudaram de vida, e que contam uma outra história a partir daquele momento que nós fomos morar lá. Então, foi assim, e de lá do bairro Serrano, nós fomos morar no bairro Barreiro, e do Barreiro nós fomos para Taquaraçu de Baixo, Nova Suíça, não, Taquaraçu de Baixo, Santa Luzia. E na região de Santa Luzia, nesse Taquaraçu de Baixo, também nós fizemos uma grande história de envolvimento com as crianças, com os jovens e com o povo daquele lugar, que é um povo de artista, um povo muito bom e um povo que nos ensinou e nos ensina muito. Só que eu fiquei nessa comunidade uns 30 anos. Eu sou uma pessoa, assim, eu tenho muita necessidade de coisas novas. E eu vivi lá 30 anos, vivi nessa comunidade 30 anos, e foram acontecendo coisas e eu tive de sair. E eu saí dessa comunidade, assim, no momento que eu saí, eu me senti fora, com os pés, assim, né? sem
lugar para pisar, Sem né? apoio, sem chão. Sem apoio. E aí um casal em Belo Horizonte me acolheu, esse mesmo casal de que eu trabalhei com eles também no bairro Serrano, né? Toda a comunidade nós trabalhamos com eles no bairro Serrano, e esse casal cuidou de mim durante esse tempo, até eu tomar um pezinho para eu poder voltar para a família que tinha me acolhido antes. E eu voltar para a família que me acolheu antes foi muito bom, mas todo mundo já tinha casado. A vida ali já era outra, corria, o rio ali corria com outras águas, né? Já não era mais aquela água que eu podia experimentar. Mas, contudo, a mãe continuava na casa, com as filhas, com as netas, naquela convivência, os netos, os filhos ali, e eu me senti parte novamente daquela família. Bacana. E assim, o povo que me acolheu de novo ali, me dando força para trabalhar, para poder estudar. E a senhora, né, a mãe, cuidava de mim com o maior carinho, já era velhinha, mas cuidava de mim com o maior carinho, levava pratos de comida para mim quando eu estava estudando e não saía do computador o dia inteiro ali Isso estudando, eu ela ia cuidava de mim. falar, essa dona Elvira serviu, cresceu muito em todos os aspectos, né? A senhora fez faculdade, conta para nós aí um pouquinho da sua vida acadêmica e para onde isso te levou, que é onde você está hoje, né? Aí nessa família aí, eu tive, né, todo um apoio também de uma médica aqui de Resplendor e da família dessa médica, que os filhos dela moravam aí, meninos e meninas que eu conheci pequenininhos e que já eram jovens e moravam em Belo Horizonte. Essa médica me deu todo um apoio quando eu saí da comunidade também. E aí ela virou para mim e falou comigo: Elvira, você quer estudar? Você sempre mostrou para a gente que gosta de estudar, você quer estudar? E não era só eu, era eu mais 3 jovens, mais 2 rapazes que tínhamos saído da comunidade. E aí ela falou: você quer estudar? Vocês querem estudar? Então, o Antônio e eu, né, meu amigo, nós falamos: não, nós queremos estudar. Então, ela falou assim: então faz um vestibular aí. Aí nós fizemos um vestibular, nós passamos. Eu sinto uma alegria muito grande, porque depois de muitos anos sem estudar, eu passei no vestibular, eu e o Antônio. Foi numa outra faculdade, depois nós fizemos a transferência para a PUC Minas. Mas para entrar na PUC Minas também foi uma grande dificuldade para nós, porque quando a gente, nessa transferência, a gente passava por uma conversa, né, com a supervisora do curso, e ela fez tudo para a gente desanimar. Porque eu acho que ela pensou, não sei não, parecia que a gente não estava dentro do perfil do curso. Só que a gente tinha uma cabeça um pouquinho inteligente. Então, tudo que ela perguntava, o Antônio e eu, nós respondíamos assim com uma forma muito satisfatória para ela. E aí nós entramos na PUC Minas, ficamos lá 6 meses pagando com maior dificuldade. 6 meses depois, nós conseguimos entrar pela Fundação Dom Serafim, José Fernandes de Araújo. E aí essa fundação que foi a nossa salvação, porque nessa fundação a gente tinha de tirar notas boas para continuar, né? E a gente estudou, estudava mesmo. E nossas notas eram muito boas.
A nossa Uhum. referência na PUC era muito boa com os professores. Os professores eles têm muito carinho conosco, muito respeito pela nossa história e por tudo que nós vivemos. Então, no final, nós quase não pagávamos a meia bolsa, porque a gente conseguia nota boas, então a gente não pagava mais a meia bolsa. E aí, o Antônio ele tinha falado comigo, eu queria fazer educação religiosa. Ele falou comigo, não, vamos fazer com ênfase em educação. Eu queria fazer em educação especial. O Antônio falou assim, não, vamos fazer educação religiosa, depois nós fazemos a educação especial. Mal sabia ele que a vida tinha reservado para ele. E aí nós fizemos educação religiosa, mas tinha uma janela que a gente podia fazer algumas matérias, né, disciplinas da educação religiosa. E aí a gente fez algumas coisas da educação especial. Aí nós fizemos, e com muita alegria, eu me formei, né? Consegui me formar em pedagogia. Maravilha. O Antônio, meu amigo, ficou para trás, porque ele teve um AVC e não conseguiu mais fazer. No sexto período, ele teve um AVC. A PUC, um grupo de amigos, a Arquidiocese, né, na pessoa do Dom Serafim, nos ajudou. E o Antônio conseguiu sair do coma e depois a família dele não pôde ficar com ele. E aí eu recorri àquela doutora que me ajudou lá para entrar na PUC, né? E ela falou, Elvira, já que não tem jeito dele ficar aí, vem para cá, traz ele para cá, eu arrumo um lugar para ele, ele fica aqui, mas você vem me ajudar. Eu preciso de você para você me ajudar. E aí eu formei, né? Assim que eu formei, eu arrumei todas as minhas coisas e vim embora para cá. Lá em Belo Horizonte, né? Antes de formar, eu já estava trabalhando, porque eu fiz o meu... como que fala? Na escola, eu te falei, eu fiz o meu... A sua especialização? Hã? Foi a especialização que a senhora falou que Não, fez? eu fiz quando você está aprendendo. Estágio supervisionado? Isso, eu fiz o meu estágio lá. E depois o meu estágio passou a ser um estágio pago, e depois que eu formei, eles me contrataram. Aí eu passei a trabalhar em 2 escolas. Eu fiz um trabalho na primeira escola, graças a Deus, eu trabalhei com crianças cadeirantes e com crianças com dificuldade de aprendizagem. E graças a Deus eu consegui trabalhar nessas 2 escolas. Aí eu me formei, eu não tinha formado ainda. Aí eu formei e, ao formar, eu trabalhei um tempo e aí, em 2013, eu vim para Resplendor para cuidar do Antônio. E aqui em Resplendor eu trabalhei 2 anos na APAE, trabalhei assim, 1 ano e pouco, né? Na APAE com muita alegria. E depois eu saí da APAE e entrei para essa escola que eu trabalho hoje, que eu tenho uma grande alegria de trabalhar na Conselheiro Lafayette, Escola Municipal Conselheiro Lafayette. E na Conselheiro Lafayette eu trabalho como professora de apoio de crianças autistas. Uau! Dona Elvira, para não cair o nosso vídeo aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que a senhora desse um recado para as pessoas que estão aqui
sabe, tanta coisa que a senhora falou, que reverberou em cada um de um jeito. Mas o que a senhora fala disso tudo que a senhora viveu? Qual que é o principal recado que a senhora dá para todo mundo que está aqui hoje, começando uma semana maravilhosa, às vezes começando um ciclo novo de vida? Qual que é a inspiração que a senhora pode deixar para o nosso público aqui do Bem Viver? A minha verdade, e a verdade que eu deixo para todo mundo e que eu falo com todo mundo, é que a pior coisa é quando as pessoas desistem de você. Uhum. Mas, ao sentir que as pessoas desistiu de você, há uma pessoa maior que não pode desistir de você, que é você mesma. Uhum. E eu não desisti de mim, eu não desisti, eu acreditava, porque alguém já tinha falado comigo que eu era uma pessoa importante. Uhum. E por causa disso, dessa pessoa importante que existe em cada um de nós, não desista. Não desista, porque a vida é e pode ser muito melhor a Nossa. partir do momento que você não desiste de você mesmo. Ô, dona Elvira, muito obrigada pela sua participação, por trazer essa história maravilhosa, né? Eu tive uma conversa prévia com a senhora, mas eu não tinha noção de tanta coisa bacana que eu ia ouvir, que eu ia aprender, e o tanto que eu estou me sentindo fortalecida, me sentindo assim, que eu estou caminhando também, né? Acho que cada um tem as suas buscas, tem os seus momentos, né, de incerteza, de medo, e a gente ouvindo uma história como a da senhora, a gente vê que a fé, né, transporta montanhas. E que quando a gente acredita na gente, né, a gente se responsabiliza pelas nossas escolhas, pela nossa caminhada e continua, né, e segue, a gente vence, né? Porque a maior batalha que a gente vence não é a batalha exterior, é a maior batalha aquela que a gente vive dentro da gente, né? Isso. Então, assim, nossa, eu faço a maior questão de conhecer a senhora pessoalmente, não sei quando nem como, mas junto com a equipe da Fuliban, do Bem Viver, a gente te honra muito por essa história, tá? Nós somos muito gratos pela sua existência, porque eu sou uma pessoa que eu acredito no bem. Eu acredito que quando eu mudo, o mundo muda. E a senhora também compartilha muito dessa teoria, sabe? Por isso que a senhora chegou até a gente ou a gente chegou até a senhora. Não sei quem atraiu quem, mas eu sei que estamos buscando sempre o nosso melhor, né? Responsabilizando pelas nossas escolhas e crescendo na nossa caminhada, tá? Eu deixo aqui a minha eterna gratidão, tá? A nossa disposição como membros da Fuliban, como instituição, nós ainda vamos fazer contato, tá? Para a gente ajudar, para a gente receber a senhora aqui também em Belo Horizonte, enfim, para a gente continuar essa troca tão maravilhosa que foi hoje. Porque eu tenho certeza que o nosso público amou a sua história e que a gente vibra muito para que a senhora continue tendo muita saúde e ajudando muito todas as pessoas que passam pelo seu caminho, tá? Muito obrigada por existir no nosso caminho, tá? E aí, esse programa seu aí, né? Essa live sua, Isso. que é Bem Viver, eu falo, é bem viver, bem vivido. Uau! Muito obrigada, é isso aí, gente. Olha, bem viver, bem vivido, hoje, com Dona Elvira Januária, falando diretamente de Resplendor, e é uma pessoa que faz parte da nossa equipe, da nossa comunidade, né, Dona Elvira, do Eu Posso, né, mostrando que a gente tudo pode naquele que nos fortalece e quando a gente está conectado com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, tá? Dona Elvira, fica com Deus. Muito obrigada por tudo, né? Fica e permaneça, né? A senhora já está com ele Amém. e que a senhora continue aí realmente inspirando mais pessoas, mudando, né, vidas e fazendo as pessoas acreditarem
que a vida pode ser muito melhor e que elas são muito maiores do que imaginam, tá? Verdade. Uma Gratidão. gratidão, gratidão, gratidão. Uma excelente Gratidão. semana, tá? E um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.